Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcos José do canal Filmes que Vivi. Vou falar rapidinho aqui. Aproveitar aqui, tô com o cabelo aqui meio Black Power, tô dois meses sem cortar o cabelo. Eu ia cortar, mas eu falei, cara, preciso falar desse filme aqui. E eu vou abrir também com uma pergunta, né? Ou melhor, algumas perguntas. Você já viu Cabeça de Bacalhau? Você já viu Extraterrestre? Você já viu um negro associado a Ku Klux Klan? Não? Nem eu, cara, não tinha visto, também não tinha visto não. Esse absurdo, essa coisa pode parecer assim, fora do normal, né? Você, pô, como um negro associado a uma organização racista, né? De supremacistas brancos, né? Essa história vai ser contada nesse filme, né? O Infiltrado na Clã, que conta a história de Ron Stallworth, que é o único negro que tem a carteirinha da Ku Klux Klan, é o único membro, né, da Ku Klux Klan negro, né? E assim, a história dele, né, assim, é um misto, né? O filme é um misto, né, meio agridoce, né? Ele te dá algumas cenas hilárias, você ri um pouco, mas te puxa algumas coisas mais, um soco no estômago, né? Que você mostra que eles não têm vergonha de se mostrar, né? E até hoje se mostram, né? Então assim, dentro dessa história, Ron foi um dos primeiros negros, né, a se tornarem policiais do estado do Colorado. E ele, no início, ele foi delegado a funções subalternas, né? Num determinado momento ele é pinçado para fazer uma investigação sobre uma célula, né, do clã, no seu estado, para começar a investigar. Como ele falou, como você conseguir chegar próximo nessa organização? Como eu vou conseguir criar uma estratégia, né, para poder saber quem são eles, como eles, né, convivem ali. A primeira coisa que ele fez, pegou, catou o telefone, começou a ligar. A pessoa entrou em contato com essa escritório, começou a conversar, conseguiu ganhar confiança primeiro, né, via telefone, só que ele precisava da presença física, né? Só que ele não, como ele podia lá se apresentar, porque ele era negão, e aí, como é que eu vou me apresentar lá numa organização branca, né? Aí ele tem que usar um dos policiais, né, que é parceiro dele nessa investida, né, contra esse clã, vivido pelo ator Adam Driver, o Flip Zimmerman, inclusive ganhou o Oscar merecidamente por esse filme, assim, ele se empenhou muito nesse papel, acho que foi muito legal. Ele vira a identidade visual, né, dele, e ele, por telefone, mantendo o contato com os membros da clã. Começa a participar de reuniões, começa a entrar, conviver e começa a conhecer cada um desses membros dessa célula, né? Você vê assim, o diretor, que é o Spike Lee, né, tá afiadíssimo nesse filme, achei muito maneiro mesmo, ele pegou muito bem essa temática, né, puxou pra ele mesmo nessa história louca, inverossímil aí, né, e conseguiu fazer o seguinte, ele conseguiu mostrar, né, as personalidades, sem se aprofundar, né, desses membros da organização. Você detecta ali o cara que tem estritamente um problema cognitivo, né, de extremamente zero à esquerda intelectualmente. As pessoas que são medianos, né, americano médio, né, pessoas da classe média, tem empregos medianos, situações medianas, que põe culpa em outros, né, cara? A gente não é assim por culpa dos globalistas, né, por causa dos reptilianos, é culpa dos judeus, é culpa... Sabe, nunca joga a culpa pra si, ele sempre externa essa culpa, né? Da esposa que em vez é meio maltratada pelo marido, mas ela externa esse problema contra outras, né? Outras pessoas, não contra o marido repressor, né? E, inclusive tem até um cara simpático, né, nesse grupo, um cara simpático que tenta manter um vínculo amistoso, né? Assim, aparentemente ser um cara comum, né, normal, um cara... Sei lá, você pode bater um papo no boteco e passa batido, você não imagina que ele é um membro da clã, né? E dentro desse contexto, né, o Ron, vivido pelo David Washington, né,
David Washington, ele começa a entrar no universo que ele realmente no início ele não estava muito adequado, ele estava meio como posso dizer, meio absorto sobre isso, sabe? Sobre movimento segregacionista, sobre movimento negro. Inclusive ele começou a conhecer pessoas mais ligadas, mais voltadas para a situação tipo Malcolm X, Panteras Negras, pessoas mais combativas, né, do movimento, através de uma personagem também, da Patrice, vivida pela Laura Harrier, também, que acho que foi o elo fundamental dele, né, para ele se encontrar nesse contexto, né, do racismo, né, acirrado, né, que tem nos Estados Unidos. Inclusive ele sofreu também pra caramba, seu primeiro policial negro, né, dentro do próprio força policial ele foi hostilizado, né, mas ele encarou isso de boa, né, ele brigou contra isso, né, ele nadou contra essa corrente. Inclusive, você vê o crescimento do personagem no decurso do filme, ele vê que ele vai crescendo, né, até chegar ao embate contra o chefão, né, da célula ali, do estadual, né, do David Duke. Inclusive esse cara existe, né, ele foi político norte-americano, ele até hoje continua falando as besteiras dele, apoiando movimentos segregacionistas que tiveram há pouco tempo nos Estados Unidos, mostrando sua face que não adianta, envelheceu, mas continua a mesma pessoa, né, desde aquela época. Então assim, mostra, né, o próprio o personagem também, né, do Adam Driver, ele também foi crescendo, né, no filme, né? No início ele também, como se ele era filho de judeus, né, mas ele não tinha essa percepção de quanto os judeus sofreram, né, na mão de nazistas, né, pela Segunda Guerra. Então ele começa a entender isso, inclusive os membros da clã não eram só racistas só de pele, né? Era contra judeus, contra homossexuais, contra muçulmanos, contra qualquer coisa que seja diferente do que eles achavam ideal, né? Achavam ideal. Então eles sempre eles jogam a culpa em alguém, tem que jogar a culpa em alguém. Você tem que criar alguém, um inimigo invisível, poderoso, que me faça não ganhar dinheiro, me faça ser um cara medíocre, né? Ser um cara comum, né? E às vezes algumas pessoas não gostam de ser pessoas comuns, né? As pessoas querem brilhar, querem, sei lá, a psique humana é muito louca, né? E assim, até falei errado, né? David, John Washington, o nome do ator, né? Ele foi muito legal, assim, o personagem ficou muito legal, né? Ele cresceu muito, ele foi muito, no final ele ficou bem combativo, né, com essa casta, né, supremacista, de supremacista não é nada, né, então assim, cara, acho que eu vou parar por aqui, que é o melhor. Vejam aí, Infiltrado na Clã, uma história que tem pegadas mais, tem algumas cenas mais agridoces, né? Você acaba rindo, né, das situações, mas você fica também tenso, né? Fala assim, cara, como ele vai conseguir sair dessa sinuca de bico, né, que ele se envolveu, né? Como ele vai conseguir desarticular essa organização, né? E o mais interessante é baseado na história real, né? As pessoas existem até hoje, estão vivas, né, até hoje, então assim, é bem atual, né? E o racismo não acabou, o racismo existe, né? Eu vou fazer até um salve, que era o salve que eu fazia pro motoboy Matheus. Ele talvez nunca veja meu vídeo, sei lá, nunca vai ver meu vídeo, mas ele sofreu na pele, né, o que é ser de um racista, né, de uma pessoa que você tem inveja disso aqui, mostrou como fosse grande mérito, né? E assim, eu tenho que recomendar esse rapaz, esse menino aí, esse babaca que fez essa menção ao motoboy, né, de estar com inveja disso aqui, inveja da minha pele, inveja de quê? Pedir para ele ir num urologista urgentemente, que ele está com um problema realmente
naquela região genital que ele não para de coçar, então ele vai ter que de repente ver urgente ali aquela região, cara. Um urologista urgente, cara. Urgente mesmo. Falou? Então, cara, fiquem com Deus, Deus possa provê-los. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu? Um abraço e, cara, racismo não, vamos aproveitar, racismo não, vamos essa pandemia para ver se a gente melhora um pouquinho como ser humano, né? Senão a gente vai falhar miseravelmente, cara. A gente vai falhar miseravelmente como ser humano, falou?